Fala galera do Aprendiz, tudo certo com vocês? Guilherme Saraiva na área, estamos aí para mais um conteúdo de energia solar, de usinas. E pessoal, esse vídeo aqui me pediram e eu tô aqui para fazer. Então é uma dúvida que muitos integradores têm, né? Muitos integradores ainda não trabalham com usinas de investimento ou usinas, né, de alto consumo remoto, ou seja, tu coloca a usina num local para mandar energia para outro local. Então tu pode usar essa modalidade tanto para usinas de investimento, quanto, por exemplo, o cara tem um supermercado, só que é um pavilhão alugado. O dono não deixou colocar em cima do telhado, coloca num local remoto e joga energia para o mercado. Então, o procedimento praticamente é o mesmo, tá? Antes de eu começar o conteúdo, pessoal, me dá aquela moral, tá? Curte, compartilha, ativa as notificações, que aí toda vez que eu jogo um conteúdo aqui você está atualizado, você consegue receber rápido. Hoje conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro no setor de energia solar. Então eu tô aqui fazendo esses conteúdos para vocês, me dá a moral. E claro, se inscreve no canal, tá? Isso é muito importante para mim. Me dá aquela força ali que com certeza vocês não vão se arrepender. Esse canal é do integrador, é de vocês. E eu tô aqui para passar o meu conhecimento aí de 8 anos de mercado, beleza? Então galera, o negócio é o seguinte, tá? A maior dúvida dos integradores é: Guilherme, como é que eu faço o pedido de ligação? Eu tô num terreno aqui e ele não tem ligação nenhuma, então ele é simplesmente uma matrícula que nunca foi pedido luz. Então quando é assim, o que acontece? A gente tem que solicitar uma nova ligação. Mas quando a gente solicita uma nova ligação, por ser para uso exclusivo de energia solar, não vai ter carga nenhuma. Eu estou pedindo luz, eu estou pedindo um poste, na verdade, um medidor, para botar uma usina. Então eu tenho que informar isso nesse processo de nova ligação. Então é um processo anterior ao que as empresas estão acostumadas a fazer, tá? Então hoje uma empresa de energia solar ela está acostumada a quê? A ter um relógio já lá no local, né? Ela pega aquela conta e ela solicita que a gente chama de parecer de acesso, né? Só que aqui tem uma etapa antes, é uma solicitação de acesso. Por quê? Porque como não tem ligação, nada, a concessionária ela tem que ver se é possível, se há a possibilidade de realizar essa conexão, tá? Então, é um passo anterior, tá? É um passo que quando a pessoa já tem conta de energia, não acontece, tá? Então vamos ali, eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse pedido na prática. É claro que aqui eu não estou com o meu computador, não consigo mostrar os arquivos para vocês, mas basicamente é feita essa solicitação de acesso, nessa conversa inicial de nós integradores com a concessionária. E aí a gente vai informar. Então no meu caso aqui é uma usina de investimento, uma usina que 100% da energia vai ser injetada. Então a concessionária ela precisa fazer essa análise, né, para me autorizar a fazer essa ligação. Esse passo sendo concluído, ou seja, sendo realizado a análise, ela vai dizer assim, aqui no caso ela disse: Guilherme, pode ligar, tá? Então o que eu fiz? Coloquei o poste. Então para vocês verem, pessoal, é um poste com disjuntor de 125, tá? Eles informam a numeração, então foi colocado já a numeração aqui, no caso 2001, tá? É um poste com disjuntor de 125, DPS, tudo que tem direito, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Ali, ó. Então tá aí, ó. Disjuntor de 125, DPS, cabeamento, tudo que tem direito. Então tá aí, ó, pessoal. Disjuntor de 125, DPS, cabeamento, tudo que tem direito aí. Então ele entra por cima e sai por cima também, tá? Então aqui é onde eu vou conectar a minha usina, tá? E lá é onde é feito o ramal de ligação com a concessionária. Então aqui tá o poste. Então, pessoal, fiz a solicitação, eles liberaram, me autorizaram a colocar o poste, porém, teve obra na rede. O que isso quer dizer? A nossa rede elétrica, nível nacional, ela nunca é feita assim, digamos assim, para sobrar. Ela geralmente é feita no limite. Então, por exemplo, o transformador que alimentava essa rede de baixo que vocês estão vendo aqui atrás, é um transformador de 30. No agronegócio, no rural, geralmente é transformador de 30, de 40. É difícil ter um transformador na rua, né, na infraestrutura elétrica pública, muito maior que isso, né, porque não é necessário. Porém, agora com as instalações das usinas aqui no Brasil, cada vez mais a gente vai ver transformadores maiores, né, na via pública aqui nos interiores, né. E o que acontece? Esse transformador ele vai ter que ser trocado, porque se eu ligar a usina aqui e começar a injetar 125 amperes, cara, eu vou explodir o transformador. Então caiu em obra, eu tive que esperar 120 dias para eles fazerem a ligação do meu poste, tá? Então agora vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês ali na sequência, que já foi feita a ligação,
tá? Por quê? Porque eles já trocaram o transformador. Às vezes eles vão fazer a ligação, mas eles ainda não trocaram, tá? Já aconteceu comigo. Mas aí ali na frente eles trocam, provavelmente já está num cronograma de obras. E se, vamos supor, esse transformador vai para o pau, não tem problema nenhum, porque, digamos assim, você teve uma autorização, esse poste foi ligado, então também se estourar não tem nada a ver contigo, né? Eles que demoraram para fazer o serviço deles. Então, pessoal, olha só, voltando para o poste, ó, vocês podem ver que a concessionária, ela já fez a ligação, tá? Então o que ela fez? Olha só, ela foi naquele poste ali, tá ali o poste, eles pegaram a trifásica e trouxeram pro meu poste. Então aqui já tá tudo certo. Agora vai vir uma outra equipe botar o relógio medidor. Já vem o relógio medidor bidirecional, tá? Isso é muito importante que se diga. E aí eu já tô autorizado a injetar essa energia, tá? O que acontece? Esse poste aqui tá aqui, ó, ele tá mais próximo. Então o ideal era eles ter feito o ramal de ligação desse poste pro meu aqui, ó. Tá vendo que lá tá muito mais longe? Por que eles puxaram de lá? Porque esse poste aqui é de madeira. Então vocês cuidem isso, tá? Sempre que vocês têm mais de uma opção, coloquem mais próximo do outro. No dia que a equipe veio instalar o poste, eu não tava. E eles instalaram do lado dessa estradinha, ó, onde a gente consegue acessar de carro, trator, né, que a gente vai levar as placas por aqui quando for fazer a instalação. Então eles acharam que aqui seria o melhor lugar, mas eles não se atentaram nessa situação. Só por causa disso, a ligação atrasou 10 dias, porque no dia que veio a equipe instalar aqui, eles iam puxar aqui, só que aí eles acabaram não liberando no dia, porque segundo eles, tá, que é a concessionária RGE aqui no Rio Grande do Sul, CPFL, eles não tinham autorização de fazer um ramal de ligação em poste de madeira. Então eles tiveram que voltar outro dia, e aí eles puxaram de lá, no mínimo pediram uma autorização, alguma coisa para puxar de lá, tá? Então sempre que vocês tiverem essa opção de evitar o poste de madeira, evitem, tá? Isso aprendi na prática. Outra coisa muito importante, esse poste ele não pode estar a mais de 30 metros do poste da concessionária, tá? Então sempre se atentem a isso. Vocês têm que deixar o poste de vocês, tá? No máximo a 30 metros. Em alguns estados é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é importante vocês saberem disso. Porque se tiver mais de 30 metros, isso se enquadra em extensão de rede. E aí demora ainda mais para eles fazerem a instalação, né? Para puxar o ramal de ligação até o poste de vocês. Gurizada, espero estar ajudando vocês aí com o meu conteúdo. Me dá essa moral aí, se inscreve no canal, isso é muito importante. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu esteja ajudando vocês aí no dia a dia, ajudando vocês com esse assunto de usinas de investimento. Se você quiser saber mais detalhes, como é que se trabalha com isso, eu tenho um curso sobre isso, então vem falar comigo. Eu ensino passo a passo, desde essa parte da concessionária até a parte de simulações, fluxo financeiro, tem as planilhas. Apresento para vocês várias empresas que compram energia a nível nacional, para que vocês já tenham energia vendida antes mesmo de apresentar para potenciais investidores. Então contem comigo aí, eu estou aqui para ajudar vocês a faturar, ganhar dinheiro dentro desse segmento. Tamo junto, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, ativa a notificação, que eu estou mandando muito conteúdo aí no dia a dia no canal. E conto com vocês aí a parceria, como eu falei anteriormente, né? Esse canal é nosso, é meu e é seu. Então, me dá essa força aí. Tamo junto, qualquer dúvida, bota nos comentários. Não sei como é que tá a situação aí de vocês, as concessionárias de vocês. Estão liberando, não estão liberando, estão demorando todo esse tempo, né? Que é o prazo que eles têm. Estão fazendo mais rápido, vocês têm parceiros dentro das concessionárias. Vamos trocar essa ideia aí, estou à disposição. Beleza? Tamo junto a qualquer momento, de volta aí no canal.